coração ganhando pelo ruminar. É a melhor maneira de mais desfrutar. Bom dia, irmãos! Jesus é nosso Senhor. Ruminando a palavra profética. Mensagem 12. A caminho da cruz, da morte e da ressurreição. Mateus 16, 21. Oh, Senhor Jesus, vou ler para vocês. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Oh, era necessário. O caminho da cruz era necessário. Era necessário pelos meus pecados, pelos meus erros. Oh, Senhor Jesus, pelos pecados de toda a humanidade. Jesus, ele tomou esse caminho doloroso, esse caminho de sofrimento que chegou até a sua morte. Oh, mas ele não ficou aí, ele não ficou na morte. A morte não pôde reter o meu Senhor. Oh, ele foi examinado durante 4 dias para ver se tinha defeitos, se esse cordeiro tinha defeitos, mas nele não encontraram nenhum defeito. Ele era um cordeiro sem defeito. Oh, ele era perfeito. Por isso, mas ele assumiu todos os pecados da humanidade. Oh, Senhor Jesus, graças a Jesus, hoje nós temos vida. Oh, Senhor Jesus. Em João 19, 35, o irmão compartilha, que João, ele estava tão perto do Senhor na cruz, que ele viu que quando cortou o lado do Senhor, saiu sangue e saiu água. Esse sangue é para redimir dos meus pecados. E essa água é para me dar vida. Mas o que eu mais desfrutei desse versículo é que João, ele testificou isso porque ele estava perto do Senhor Jesus. Oh, irmãos, quanto eu necessito estar mais perto do Senhor. Estar perto dessa palavra profética. Essa palavra que me dá a direção. Como eu preciso ruminar essa palavra. Como eu preciso ouvir dia a dia, desfrutar dessa palavra. Para que eu veja também. Oh, para que eu veja o que os irmãos estão vendo. Para que eu veja o que o Senhor Jesus quer que eu veja. Oh, Senhor Jesus. Depois ele desfrutou de João 20, do capítulo 20. E ali descrevendo a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele falou o processo para os discípulos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Os discípulos depois acabaram se esquecendo, parece, porque alguns voltaram a pescar. Outros, quando Maria foi anunciar para eles que Jesus, que não estava ali o corpo, eles voltaram, viram que não estava e voltou, E voltou. O versículo 10 fala isso, E voltaram para casa. Parece que não estava muito, tinha se esquecido do ensinamento do Senhor Jesus. Oh, mas graças a Deus por Maria. O versículo 11, ele mostra que Maria permaneceu ali. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a importância de crer no falar divino, a importância de crer no que o Senhor tem falado para nós, é permanecer. É permanecer porque vai acontecer. Tudo que o Senhor tem falado está acontecendo e vai seguir acontecendo. E eu preciso permanecer ali. Oh, Senhor, ajuda-nos a permanecer. Senhor Jesus. Aí o versículo 14 foi um dos que eu mais desfrutei, Que Maria, ela não conheceu Jesus pelo seu aspecto físico. Ela pensou que era o jardineiro, Quando ele se apresentou, ela pensou que era o jardineiro. Mas quando Jesus o chamou pelo nome, uau! Imagina a alegria, o coração de Maria nesse momento, Que ela reconheceu a voz do seu mestre. Oh, Senhor Jesus, quanto eu desfrutei disso, irmãos. Como eu quero ter intimidade com o Senhor. A tal ponto de que quando ele fala, eu possa reconhecer a voz do meu pastor. Senhor Jesus, a importância de seguir o Senhor de perto, de seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, de ser obediente, de ser humilde, de ser sensível. Oh, Senhor Jesus, de ser simples e de permanecer. E aí reconheço a voz do meu mestre, a voz do meu pastor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí o irmão, quando desfrutou o versículo dos discípulos no caminho de Emaús, de Lucas
me impressionou muitíssimo, né? Esse versículo sempre toca muito no meu coração, né? Quando ele fala, né? Depois que ele reconheceu que era Jesus, eles falaram, né? Mas não ardia também, não ardia no coração de vocês quando ele falava? Oh, irmãos, como isso é importante na vida de um cristão. Quando ouvimos uma mensagem, quando lemos a Bíblia, quando lemos o alimento diário, quando lemos o livro, quando o irmão comparte, isso tem que arder no meu coração, como se fosse o próprio Senhor Jesus falando para mim. Sabe, eu já tive experiências de ler a Bíblia e não senti nada, de ler os livros e não senti nada, de ouvir mensagens e não senti nada. Mas depois vou diante do Senhor e falo: Senhor, eu não senti nada, eu não ouvi o Senhor, eu não vi o Senhor nessa leitura. Senhor, eu quero ver o Senhor nessa leitura. Senhor, eu quero desfrutar do Senhor nessa mensagem. Não quero ouvir como é o irmão que está falando, eu quero ouvir como vem de Ti. É o Senhor falando ao meu coração, é o Senhor falando à minha necessidade. E nessa mensagem o que eu mais desfrutei foi isso, sabe? A importância de ouvir a voz do Senhor e reconhecer que é o meu mestre, que é o meu pastor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Depois eu desfrutei muitíssimo do versículo 17 de João 20, né? Quando Jesus ressuscitou, ele disse a Maria que não la detesse, não, porque ele ainda não tinha ido para o seu Pai. Oh, Senhor Jesus, que a primícia da ressurreição é do Pai. Mas aí depois ele continua falando, né? Que ele chamou pela primeira vez, né, os discípulos de irmãos. Ele falou que o Pai, o seu Pai, era o meu Pai e que ele era meu irmão. Sabe, oh Senhor, como eu agradeci o Senhor. No final dessa mensagem eu desfrutei muitíssimo dessa parte, né? Eu desfrutei desse Deus maravilhoso que me chama de irmã, sabe? Que eu sou sua irmã e que ele é meu Pai, sabe? Eu não sei vocês, mas a minha experiência é que não tive pai. Quando eu toquei nisso, eu desfrutei muitíssimo, porque hoje eu tenho um pai. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que não me deixa só. Eu tenho um pai que prometeu que estaria comigo para sempre. Oh, Senhor Jesus, essa ressurreição me deu isso. Essa ressurreição me deu vida. Essa ressurreição me deu a vida de Deus. E meu coração é de gratidão ao Senhor por ter essa vida em mim, por ter um pai, por ter Jesus como meu irmão maior. Oh, Senhor Jesus, por esse, irmãos, antes nós tínhamos um véu. Nós tínhamos um véu que me separava de Deus. Mas nessa ressurreição, nessa morte e nessa ressurreição, o véu que separava já não separa mais. Oh, Senhor Jesus, o véu que separava já não separa mais. Senhor Jesus, eu desfrutei também em Hebreus 12:11, que Jesus, ele não se envergonha de me chamar de irmã. Oh, Senhor, esse autor da minha salvação não se envergonha de que eu seja sua irmã. Irmãos, nessa mensagem tão linda, tão maravilhosa, o que eu mais desfrutei é que eu preciso valorizar essa obra na cruz. Eu preciso valorizar essa morte, essa ressurreição. Eu preciso dar valor a tudo que o Senhor Jesus fez por mim. Senhor Jesus, eu quero seguir crendo no falar divino. Eu quero seguir crendo na palavra profética. Eu quero seguir sendo feliz. E para ser feliz eu preciso crer. Oh, Senhor Jesus, ajuda-nos a crer, Senhor. Ajuda-nos a crer que é o Senhor que fala com cada um de nós. Ajuda-nos a ruminar essa palavra todos os dias, que essa palavra faça parte de nossa vida. Senhor, e quando nós escutarmos a Tua voz, que nós possamos reconhecer que és nosso pastor, que és nosso mestre. Aleluia! Salvação ganha.